leitura, nos aproximando de Sukkot, e Sukkot estará nos levando para o final do ciclo dessa leitura, em que o Abraham já sente aí o peso da Torá, visto que todo o volume dela se encontra preparado, né, para que ela possa ser reiniciada, para que se possa se recomeçar. Porção Hazinu é o cântico de Moshe Rabbeinu, tomando os céus e a terra como testemunha dos atos e das práticas que faria com que Israel se desviasse dos princípios da Torá. Colocando esse mesmo livro como testemunha ao lado da arca. Hoje, com a participação do Colelo, do Minyan, das mulheres, também do internauta que participa com o nosso comentário da Parashá, poderá também trazer seu comentário simultaneamente aqui, junto com o Colelo, junto com o Minyan. Estaremos aqui registrando a participação. Temos aqui a André Calhau, a Maria Madalena e Azevedo Vieira, Elias Barbosa, Filo Maria, Luiz Marinho, temos o Baruch Mena Avraham, a Tatiana Silva, Márcio Oliveira e a Linda Rayava. São as pessoas que estão participando conosco aqui do comentário da explanação da Parashá Hazinu, a porção número 53, onde nós estamos prestes a encerrar a porção Hazinu. Nós concluímos essa semana com uma etapa importante no festival de Rosh Hashanah, Yom Kippur, onde a compreensão de todas as rezas de Yom Kippur, que compreende a fala de todos os profetas invocando os 13 atributos de misericórdia. Profeta Miqueias, profeta Eshayahu, profeta Jeremias, Davi, os Salmos, todos recitados junto às rezas, que dá lugar aos sacrifícios, né, que compreendia a existência do templo e o exercício dos levitas. Muitas pessoas perguntam, inclusive no chat aqui, sobre se ainda se faz sacrifícios. Né? Ainda faz sacrifícios. Sacrifícios é aquilo que diz o profeta Miqueias, é as orações dos nossos lábios. Ela torna-se mais elevada que o sacrifício de um boi cevado que oferecia no templo. Né? Aquilo que disse Davi no Salmo 51, um coração contrito e abatido não desprezarás, ó Deus. Né? E tudo isso nos redime, nos renova para um recomeço. A porção do Hazinu, ela traz essa torre errada de Moshe Rabbeinu, em que se prepara para a despedida dos filhos de Israel. O Minyan poderá participar com a gente. Lembrando que a primeira reza de Yom Kippur, ela foi composta, né, aqui dá a introdução à reza na noite de Arvit, na noite que antecede as orações de Yom Kippur. Ela foi composta no ano 582, na pré-inquisição que teve com a perseguição do rei Ricardo, que perseguiu na Espanha a comunidade judaica, forçando a conversão, e essa comunidade, quando se reunia por ocasião dos grandes festivais, compuseram o Kol Nidrei, que é o cancelamento dos votos feitos na presença de homens, mas os votos que envolvem o relacionamento do homem com Deus. Então, todos aqueles que foram convertidos à força, que fizeram um juramento de conversão ao catolicismo, compuseram a reza, que no
no dia de Yom Kippur, perante o tribunal celeste, ele cancelava os votos que havia comprometido eles com outros deuses que não era o que livrou da nação de Israel. A canção Gazinu, ela nos faz lembrar daquilo que Moshe Rabbeinu falou: tomo hoje os céus e a terra como testemunha contra vocês, porque sei que depois da minha morte vocês se afastarão da Torá. E estava previsto, inclusive, esse registro da oração do Conidrei, como parte daquilo que os filhos de Israel, do destino que enfrentariam ao desviar-se de Deus. Seus pais servirão deuses que não... Vocês servirão deuses que seus pais não conheceram no passado, porque Deus nenhum esteve comigo quando os tirei da terra do Egito. Então, quando se submetiam a uma conversão forçada, eles eram colocados de encontro com deuses os quais seus pais não conheceram. E com o Nidrei, isentava o judeu, o marrano, convertido ao cristianismo, dos votos feitos meio à pressão, meio à espada, né? Do ditado que diz, entre a cruz e a espada, que veio ser conhecida já no período da Inquisição, que novamente na Espanha, depois dos séculos dourados do governo árabe sobre a Espanha, quando a Espanha volta para o governo católico, novamente os judeus da Península Ibérica são forçados a essa conversão forçada, e que depois veio buscar dos cristãos novos aqueles que se desviavam na prática judaizante. Aí veio a Da'at Ramakon, que foi a oração feita pelos judeus que não haviam se submetido à conversão forçada, aos que não eram Ben Anussim, aos que não eram cristãos novos, que tinham nas suas sinagogas a presença de judeus marranos, de Ben Anussim ou de cristãos novos que vinham na sinagoga rezar, e se faz então uma nova composição pedindo ao tribunal celeste e pedindo ao tribunal terrestre a permissão para rezar diante dos transgressores. Transgressores porque se recusaram a deixar as suas posses e fugir da cruz, entre a cruz e a espada, né? Ficaram entre a cruz e a espada. Então é um julgamento do qual Pirkei Avot vai falar assim: não façam julgamento até que você se encontre, até que você se coloque no lugar da pessoa. E nesse julgamento, Ramban, que também era um sefardita, que viveu entre os árabes, ele trouxe favorecimento àqueles que buscavam reconexão com o sagrado, que foram forçados com as suas conversões meio à cruz ou à espada. Moshe Rabbeinu sabia que não poderia ele mesmo ser colocado como testemunha, porque ele já estava sendo tomado pelo tempo que ele havia sido determinado, ele estava prestes a morrer. Então ele faz esse cântico e toma quem por testemunha? Toma os céus e a terra como testemunha, e esse livro que foi colocado ao lado da arca, muitos acreditam que é o próprio rolo de Devarim, que muitos também acreditam que é o que é lido na assembleia de Simchat Torah, nos 8 dias da leitura pública, que se acontecia no final de 7 anos, que com o rei de Israel, o Kohen Gadol, os sacerdotes, os levitas, todos os soferim, faziam a leitura pública aos filhos de Israel, o que foi alterado na volta do cativeiro da Babilônia com a leitura do ciclo anual, ou ciclo trienal, em que as porções da Torá, nas suas 54 divisões, ela é lida no decorrer do ano hebraico. Minyan. Esta paraxá, ela
ela faz quase que uma recapitulação da tragédia, da saída do povo de Israel do Egito até Canaã, e depois também ela faz recapitula falando alguma coisa sobre o futuro do povo de Israel. Nós vimos que aqui começa dizendo que o Eterno tirou o povo de Israel do Egito, conduziu pelo deserto, por meio de uivos, de serpentes abrasadoras, de escorpiões. Deus manteve o povo de Israel ali no deserto, alimentando com pão dos céus, com carne, codornizes, e até chegar a Canaã. Depois, chegando a Canaã, aqui o Eterno já fala o que ia acontecer com o povo, que eles então iriam comer do melhor da terra, os melhores dos cordeiros, dos carneiros, dos bodes, o trigo grosso, a uva como sangue, eles iam beber, ia engordar Yeshurun, e depois ia dar cois. Engordaste, engrossaste de gordura e dobraste, e abandonou a Deus, que o fez e desprezou ao forte da sua salvação. Com deuses estranhos, eles provocaram o zelo, quer dizer, deixaram o Eterno para assimilar a deuses estranhos. E aí a consequência veio, porque o Eterno, ele prometeu, ele falou, ele já tinha dito para Moshe, para Josué, o que iria acontecer com o povo, e o Eterno preserva a sua palavra. Então veio o que eles plantaram, eles colheram depois, que nós vimos que até hoje o nosso povo, muitos ainda sofrem por terras estranhas, como foram dispersos por causa da desobediência quando eles entraram em Canaã. Eles não foram obedientes ao Eterno, e por isso eles pagaram muito caro, e que nesta paraxá fala que um inimigo colocava 1000 dos filhos de Israel a correr, 2 colocava 10.000 dos filhos de Israel a fuga. Então veja que como diz o feitiço veio contra o feiticeiro, porque era o contrário. Se ele fosse obediente ao Eterno, dos filhos de Israel ia colocar 1000 ou 10.000 dos inimigos a correr, e 2 também punha 10.000 ou mais inimigos a correr. Mas como eles foram desobedientes, então aí a praga veio sobre eles, porque eles desobedeceram ao Eterno. Essa paraxá, ela tem um final apoteótico, né? Porque Moshe, ele avista aqui nos comentários Rashi, na Torá, ele fala que Deus deu o poder para Moshe visualizar Eretz Israel inteira, né? Além do Jordão. Então pense, nos dias de hoje é como se existisse um Google Map, você colocar lá Israel e você ter a noção. Agora pense a transcendência disso, o impacto, né? E o fato de que Hashem diz a Moshe que ele não vai atravessar o rio, ele não vai tomar parte de Eretz Israel ali, e diz qual o pecado que ele cometeu, aquele pecado da pedra em Moabe, né? Aonde? Em Neribá, isso, obrigado. Em Neribá. Então Deus especifica, né? Tem um grande cuidado, como toda a Torá mostra. Hashem tem um cuidado especial em não dar margem para um Lashon Hará futuro, né? Qual o pecado que Moshe cometeu. Então Deus especifica ali, que você teve aquele problema, devido ao teu nível espiritual, você teve aquele probleminha com a rocha, quando eu pedi para você bater uma vez, e você bateu 2 vezes, e com força e irado, né? Porque o povo estava em cima de Moshe. Moshe tinha um nível espiritual altíssimo, mas era um ser humano, né? E essa é a grandeza
do relacionamento nosso com a Torá, porque ela foi entregue para os homens, não para os anjos, né? Mas uma coisa aqui interessante, que nessa 53ª paraxá, que quer dizer ouvir, né, a Torati coloca no Passuque aqui: é assim que pagais a Deus, é essa sua mácula, eles são uma geração deformada e torcida. E aí há uma explicação. O termo geração aqui empregado indica que muitos pecados são decorrentes de vícios e maus comportamentos de uma geração inteira. As modas, o progresso material, a propaganda na mídia formam uma geração. É preciso ter muito cuidado com esses elementos, de modo a empregá-los para a formação de pessoas íntegras. E aí, na reza de Yom Kippur, existe lá tagarelice. Perdoa-me, Deus, a tagarelice, né? Nós somos uma geração, eu não me lembro o nome do rabino que no shiur disse isso. Nós somos uma geração de tagarelas. E para existirem tagarelas, aí você diz: não, eu não sou tagarela, mas é que se você escuta uma tagarelice, você é a plateia de um espetáculo. Então existe a tagarelice porque você ouve. E nós vivemos uma tagarelice da mídia, de tudo. Hoje, até mesmo no Shabat, as pessoas não desligam a TV, assistem um telejornal em momento de Shabat, assistem um filme, né? Conversam alto, não tem a preocupação de santificar o Shabat com uma voz mais baixa, escolher os assuntos que remetam à alegria, que remetam à comunhão entre os irmãos. Então, nós somos culpados disso, e por isso que em Yom Kippur a gente rezou: perdoa-nos essa tagarelice, né? E nós temos que ter muita preocupação com o que vem até nós, porque temos de ter a noção do drama que é a história da divindade. Nós estamos próximos do Olam Rabá, nós estamos única e exclusivamente na terra, aqui, em carne e osso e alma e espírito, para nós nos prepararmos para o mundo vindouro. Então, quanto tempo a gente perde com programas bobos, com filmes que não ensinam nada? Então, meus irmãos, tentemos achar em tudo ensinamentos. Mas será que numa mídia goi, será que tem aquele termo, né? Goi cop, cabeça de goi. Será que se nós buscarmos na cabeça do goi e o que ele nos vende ou o que ele nos dá, nós vamos encontrar soluções para os nossos problemas? Que cada um faça essa pergunta hoje. Nós vamos encontrar na ciência, nós vamos encontrar na filosofia, numa arte marcial, numa canção sertaneja, nós vamos encontrar soluções para a nossa vida? Não, meus irmãos. Nós só vamos encontrar as soluções na Torá. Nós só vamos encontrar as soluções em comunidade. Nós só vamos encontrar as soluções vindo até a sinagoga e colocando em prática o que nós aprendemos aqui. Quando nós compramos um automóvel, vem lá o manual, ou um computador, um celular, vem um manual. A gente lê e a gente coloca em prática. Então, o que a Hashem faz? Nos ensina e nos põe as provas. Nos coloca as provas. Cada um de nós aqui tem provas. E eu digo para você que eu acho que os meus problemas são maiores que os do Ricardo. E o Ricardo acha que os problemas dele são maiores do que os do Roche. Cada um daqui tem problemas. Quando nós rezamos que não devemos ter intermediários entre nós e Hashem, nós temos que saber que os intermediários são as coisas boas e as coisas que não parecem tão boas para nós. Portanto, se temos problemas, se temos lutas, é a prática do manual da Torá. Não desanime, não deixem de frequentar, não deixem de entrar em contato, não deixem de contribuir. A Paraxá diz isso hoje. E vamos ser uma geração aqui, na nossa sinagoga, uma geração de pessoas que agem.
Vem aí Sukkot, Yom Kippur foi lindo, o Koléu participou, foi maravilhoso. Nós estamos num grande momento e nunca devemos esquecer que nós estamos aqui para aprender e temos que entender o drama do eterno, que é nos preparar para o Olam Rabá. Temos a participação da André Calhau, que diz: o preço da desobediência é muito alto a Am Israel. Deixar de ser cabeça para ser cauda no momento em que resolve abandonar a consciência ao eterno e seguir outros deuses. O esquecimento daquele que conduziu, tirando do status de escravo para colocar como cabeça, como senhor, é aquilo que o Abraham, na sua participação, disse. Israel vivia num momento de ociosidade, de prosperidade, colhia o melhor do trigo, do que produzia o campo, seu gado. Então, os profetas do primeiro templo, os profetas de Shiló, do período do tabernáculo, mostrava que Israel vivia um momento próspero, ricos. E a reclamação dos profetas nesse primeiro momento era como se fosse... É como se Israel tentasse a todo momento subornar a Deus, né? Então, ele oferecia do que tinha de melhor, mas como substituto do cumprimento da aproximação da Torá. No momento em que Yeshurun, no momento em que Efraim, ele se separa de Judá, fica evidente a forma de desviar Israel do lugar onde Deus fez pousar o seu nome, Jerusalém. O filho de Salomão, no governo da Judéia, contra um príncipe dos filhos de Efraim, que assumiu o governo de Israel, criou por ocasião das festividades templos, sacerdotes, para que Israel não subisse ao templo, para que o coração de Israel não se voltasse para Deus. Israel deixa de ser cabeça por um momento, mas Israel mostra o potencial de fazer techuvá, de fazer retorno. Israel, ele consegue explorar a alta escala, a escala vai de 0 a 100, ele consegue chegar no 0 ou abaixo de 0, mas com potencial de fazer retorno. Agora, como fazer um povo que consegue se afastar de Deus, mas quando ele é colocado de encontro com a santidade, com o serviço religioso, com o Yamin Tovim, o rei de Israel sabia, olha, vamos fazer aqui um templo, para que quando chegar o festival de Rosh Hashanah, se os israelitas subirem a Jerusalém, aí nós perdemos o reino volta a se unir e não temos mais súdito. Então vamos desviar, fazer com que Israel não suba ao lugar sagrado. Porque se Israel subir ao lugar sagrado, ele vai fazer retorno, ele vai fazer techuvá. Então nós precisamos criar mais deuses, sacerdotes, serviços, sacrifícios, que substituam o templo, que substituam a sinagoga. Quando a pessoa, ela, mesmo com esse potencial de fazer techuvá, de fazer retorno, ela coloca uma coisa no coração. A Torá diz na porção da semana passada que o coração nos engana. É como nós mesmos enganamos o coração e colocamos coisas como se Deus abençoasse. Então a pessoa, ela se autodetermina de que longe do templo, longe do serviço, longe da coletividade, ela consegue ser tão judeu quanto um levita. Ela consegue cumprir mitzvah. Ela consegue ficar na totalidade como um judeu nato. E a separação de Efraim mostra que não é verdade. Não é verdade. Nós não temos autossuficiência. Não temos. Ninguém é dono de autossuficiência, mesmo com potencial de fazer techuvá. Então, estar celebrando a festividade, passando em cima do nosso próprio ego, nosso orgulho, das nossas frustrações, das nossas decepções, nos remete a encontrar a força de fazer retorno, de encontrar com o nosso princípio. Então, esse primeiro momento que Abraham descreve, Israel viveu no período em que
os seus vizinhos, começou a apresentar-lhes coisas novas, apresentar-lhe deuses novos, meio a um momento próspero, rico, em que eles queriam assimilar as duas coisas. Eles não queriam abrir mão da herança do pai Abraão, mas ao mesmo tempo associavam-se de seus vizinhos, adotando crenças diferentes do que a Torá nos ensinou. E tudo isso remetia a Israel a afastar-se de Hashem. Todos os profetas que falaram de Yom Kippur, Daniel, aonde é que Daniel orou ou rezou por Techuvá? Daniel compreendeu que havia se passado 70 anos do cativeiro da Judéia, em Babilônia, já pré-determinado pelo profeta Jeremias de que a Judéia ficaria 70 anos lá. E quando Daniel percebeu que completava esses 70 anos, ele faz exatamente uma oração de retorno de Techuvá, em que ele descobre todas as impurezas e vergonhas de seus pais. Tudo aquilo que os pais cometeram, que afastou da presença divina, ele traz de volta com um pedido de retorno, com um pedido de Techuvá. Isso também o profeta Jeremias, todos aqueles que viveram essas transições, esses altos e baixos em que Israel, ora estava próximo da Torá e do seu Criador, e ora em que Israel enganava-se ao se distanciar do seu Criador e de sua Torá. Então, a Techuvá, o potencial de Techuvá todos nós temos, mas quando nós enganamos a nós mesmos, nós não temos autossuficiência. Precisamos da coletividade para conseguirmos juntos, né? A mitzvah, na sua totalidade, ela não pode ser cumprida sozinho, não. O Tavinho comentou na semana passada da situação se Moshe Rabbeinu passasse o Jordão para dentro da terra. Moshe Rabbeinu estava naquele status, porque nós pegamos dos 613 mandamentos e falamos aqui, tanto ou a parte desses 613 só é possível cumprir dentro de Eretz Israel, só dentro da terra de Israel. Aí nós ficamos numa zona de conforto com todos esses mandamentos. O que planta, o que contrata e o que paga. Mas Moshe Rabbeinu, ele tinha a intenção de atravessar o Jordão para cumprir os mandamentos que não era possível cumprir no deserto, senão dentro de Israel. Então, quando nós criamos 7 mandamentos, fala, esse mandamento eu posso ser judeu da minha casa. Você está enganando você mesmo. Não existe essa autossuficiência. Enquanto o instinto daquele que quer estar na coletividade para cumprir a totalidade dos mandamentos, às vezes o nosso coração e a nossa fraqueza engana, dizendo, não, eu posso ser tão judeu quanto o que está em Jerusalém. Eu posso ser tão judeu quanto o que está rezando na sinagoga hoje. E isso é mentira. Não procede. Ele vai ser seduzido e vai ser levado pela cultura de seus vizinhos. Ele vai ser consumido, né? E daqui a pouco ele está dentro da escola dominical, ao invés de estar no Shabat, no Minyan. São coisas assim. Minyan, por favor. Enquanto o Luciano lia a porção ali, quinta porção, eu estava conversando com o Gabriel na hora ali, até que o Abraham comentou ali, como poderia um inimigo perseguir a 1000 de Israel e 2 pôr em fuga 10.000? No caso ali, pelas transgressões de Israel, eram os inimigos que perseguiam e colocavam para correr, né? Igual quarta-feira no Yom Kippur, né? Aí essa passagem me relatou a guerra de Yom Kippur, né? Que lá o Eterno estava a favor do seu povo. E lá, na verdade, aconteceu ao contrário do que aconteceu aqui, né? Que lá o povo estava a favor do Eterno e o Eterno estava a seu favor. Então lá, apesar do povo de Israel ser bem a minoria, com a força e o poder do Eterno, e não de suas mãos, né? Lá foi o Eterno que colocou seus inimigos para correr. Ou seja, aqui, como deixaram os mandamentos eternos do lado e começaram a seguir os outros deuses, o Eterno também não pôde ir a favor do povo.
Mas quando aconteceu como aconteceu em Yom Kippur, lá o Eterno que salvou o povo. Um relato importante, porque é algo que passamos há dias atrás aí, e igual nos relatos que a gente vê nas reportagens aí sobre Yom Kippur, e é algo que é de arrepiar. O de 73? Exatamente. 73, Israel, todo Israel estava mobilizado para o dia, o Shabat mais sagrado do ano, Yom Kippur. Shabat mais sagrado do ano, você não pode levar um livro, a capa de um CD, né? Coisas do tipo. Tudo que produz o judaísmo de literatura, ele faz a recomendação não transitar com esse equipamento, com esse objeto no dia de Yom Kippur ou no Shabat. E Israel estava mobilizado para celebrar Yom Kippur quando, na astúcia de seus inimigos, foram atacados, em que a defesa de Israel estava cumprindo Yom Kippur. Então, é esse relato que está se referindo ao Shamash Natanael, em que Israel, desarmado, em jejum, resistiu o ataque do inimigo, que a propósito, essa semana nós tivemos aí uma votação da ONU, em que coloca as nações na introdução de que o Abraham tanto pede aqui no Minyan, nesse né, quando nós falamos o início do fim começou em 1948, e a partir do momento que Israel se fixou nessa terra, o coração e a disposição das nações e dos povos em relação a Israel passa a ser mudado. Então, aquele primeiro momento em que se compadecia de um povo que não tem terra e que foi morto, meio a 54 milhões na Segunda Guerra, mas levado ao forno 6 milhões de judeus, essa predisposição em ajudar a construir a nação de Israel, ela passa a se mudar diferentemente, uma forma mais hostil. Então, hoje, os olhos das nações não é como aquele primeiro momento em que Israel foi criado em 1948. A disposição das nações é com hostilidade em relação a Israel e colocar Israel contra ela. Fazer com que Israel mostre a sua autodefesa para que justifique, para que possa justificar uma solução final da qual não conseguiu na Segunda Guerra. Então, essa introdução mostra, a amostra que nós tivemos essa semana, de que as nações, a votação da ONU sobre o Muro das Lamentações, daquilo que é sagrado para o povo de Israel. Então, da promessa de Benjamin Netanyahu, de que Jerusalém será eternamente de Israel. Então, todo Israel tem essa disposição contrária da decisão das nações, que está disposto a repartir ou tirar de Israel o que está no seu domínio desde 67, a passar para os árabes na posse dos palestinos, que tem uma história totalmente criada, né, para não falar mentirosa, do que falamos sobre os palestinos. A presença dos palestinos, que é usado como uma forma de instigar Israel. A forma árabe de instigar Israel chama-se Palestina, né? É aquela criança que você pega e manda tacar pedra no vidro do carro, arranhar o carro da pessoa para justificar, para não ter como uma reação do proprietário daquele veículo, né? Essa mostra, essa introdução daquilo que vai começar a ser demonstrado no comportamento das nações. Israel vai reagir a essa decisão, né? Não vai entregar, não vai ser essa decisão que vai mudar aquilo que o primeiro-ministro tem dito e a disposição que está tanto dos israelenses como dos judeus na Galute. Zaken Avinadav, temos aqui as participações. A Tatiana Silva diz: as nações não são cabeça, nem cauda. Enquanto Israel pode escolher ser cabeça ou cauda, as nações não podem escolher, pois não são povo. Aqui, colocação da Tatiana, que participa com a gente, Tatiana Silva, que participa conosco aqui no chat, assistindo aí a transmissão da porção Hazinu, com a participação agora do Zaken Avinadav.
Então, eu gostaria de voltar lá no início da Paraxá. O Luciano Otávio começou comentando, dentro desse contexto também, né, sobre a posição de Moshe, falar com o povo e tomar os céus e a terra como testemunhas de tudo que ele havia de falar com o povo a partir dali. Esse é uma forma de que essas palavras não ficariam vãs, né? Que tudo que ele falou para o povo, a partir do momento que tomou os céus e a terra como testemunha, são palavras de verdade que iam se cumprir, né? E que deveriam ser cumpridas, porque ele começou a citar os mandamentos de Hashem para com o povo, e que o povo deveria dar ouvido a esses mandamentos, de que o contrário acontecesse, o povo eles iam sofrer as consequências. Isso também nos leva lá no tempo quando Hashem fez as promessas para Israel, né? E essa foi a atitude também de Deus. Deus tomou os céus e a natureza por testemunha das promessas que ele estava fazendo a favor de Israel. Os céus e a terra, que Moshe toma por testemunha, Deus toma a lua e as estrelas como testemunha da aliança que ele estava fazendo com Israel, né? Uma forma que ninguém podia mudar essas palavras que Deus falou a favor do povo. Mas essa promessa, essa aliança, é uma promessa que se estende por todas as gerações, né? Até que ela seja cumprida na sua totalidade. E isso depende das atitudes de Israel. Israel é que vai fazer cumprir essas promessas, né? Porque de acordo com as suas atitudes, se eles obrarem mal, se eles praticarem mal, desobedecer os mandamentos, eles estarão prolongando o tempo dos cumprimentos das palavras boas que Deus falou a favor deles. Porque Deus só vai ouvir Israel, como falou o Natanael, quando eles se voltarem para Deus e quando eles começarem a praticar novamente as primeiras obras, né? Que quando eles praticaram, quando saíram do Egito e começaram a ouvir a palavra e de bom coração dizer: tudo que o Eterno falar nós faremos e ouviremos, faremos e obedeceremos. Aquela predisposição que eles tinham lá deverá prevalecer para que as promessas se cumpram. E as promessas são verídicas, são verdadeiras. Dentro desse contexto ainda, do início da Paraxá, Moshe fala da sua transição, né? E da transição da liderança do povo, mostrando para o povo que eles não deveriam se apegar a um líder, ao homem que está na frente deles, e sim nas promessas de Deus, e sim nas palavras de Deus. Porque o líder passa. Hoje temos um líder diante de nós, amanhã poderemos ter outro líder diante de nós. E nós não devemos confiar no homem em si, mas sim nas palavras que são transmitidas para nós. Porque nós passamos, a liderança passa, mas o povo permanece. O povo é Olam, é Amolam, o povo eterno, o povo que sempre será o povo de Deus, né? Nunca vai mudar isso. Israel sempre será Israel, e sempre terá um líder novo que estará passando para outro. E esse líder novo fica velho, como Moshe ficou velho, e já estava passando a sua liderança para Josué. E Deus fala para Moshe nesse momento que ele iria morrer como o seu irmão já havia morrido, né? Arão foi um grande líder diante do povo também. Dentro do contexto de quando Deus chamou Moshe para guiar o povo, Arão seria a boca de Deus para falar com o povo, né? E ele também chegou a um fim, né? E assim como Moshe chegou a um fim, passou para Josué, e Josué pôde levar o povo até o final. Então, a minha colocação é que nós tenhamos essa disposição de seguir
não um líder, não a liderança, mas seguir as palavras que a liderança transmite, né? Seguir as palavras que nós ouvimos de acordo com a vontade de Hashem. Que essas palavras são a nosso favor, mas também são contrárias a nós, de acordo com as nossas atitudes. Depende de nós, para que se cumpra as palavras boas, né? Pegando um gancho do Zaquim Avinadav, quando ele fala ali do rei, do líder, né, que Israel sempre tem um líder e sempre vai ter, até que chega, né, o grande líder, o Mashiach ben Davi, que será rei sobre toda a terra e que vai reinar durante talvez 1000 anos e daí por diante, que todos os reinos vão ser submissos a ele. Então, até lá temos alguns líderes que vão substituindo um ao outro, mas quando vir o grande rei, o Mashiach, então ele vai ser sobre toda a terra. O milênio de que diz o Avraham é a transição de que falam os profetas, né? Então, Mashiach, ele vai ser encarregado de colocar novamente, de mostrar a todas as nações a convicção de que o Deus de Israel é o Senhor, Ele é um, e essa transição, no final de 1000 anos, volta então com o Criador. É o que nós cantamos na introdução do Shema, né? Ainda com a vinda do Mashiach, quem será semelhante a tu? Né? Então o Mashiach, ele vai fazer essa transição em que o homem vai se submeter completamente aos ditos do Eterno. Moshe Rabbeinu diz assim: se os inimigos tivessem sido sábios, entenderiam que as calamidades que viriam no fim a Israel. Como poderia um inimigo perseguir 1000 e 2 pôr em fuga 10.000? Então falta nas nações sensatez de que prevaricam contra Israel. Eles não põem em mente, bom, Israel está sendo assim porque desobedeceu e Deus submeteu ele a isso. Não. Então eles, com essa prevaricação, eles esquecem de que Deus sujeitou Israel à perseguição das nações para que por meio dela possa novamente exaltar, né? Esse amor, ele não está condicionado, muito embora a aproximação do judeu do cumprimento de Torá, não é o que define a redenção da humanidade. A redenção da humanidade e a redenção de Israel é uma promessa aos pais e é incondicional. É incondicional. Deus se dispôs por intermédio dos profetas a voltar o coração de Israel a Deus, né? Então isso vai ser feito quando eles compreenderem a presença divina. Agradecemos a participação da Andréa Calhau, também do Tatiana e da Ivane Martins, né, que acompanham aqui a narrativa do cântico de Moisés Razenu, em que é colocado como testemunha aos filhos de Israel das decisões e das escolhas que fariam. O cântico da Haftará de Samuel, 2 Samuel 22, é o cântico em que Davi ele faz uma síntese de tudo o que passou no reino em Hebrom e no reino de Jerusalém, sendo perseguido por Saul na sua juventude e depois sendo perseguido pelo seu próprio filho quando já velho, né? Isso mostra, pessoal, que o Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele não tinha uma liderança favorita entre Israel. Ele não contava com alto índice de ibope nas bocas de urna, no Datafolha, não tinha. Ele tinha, em dados momentos, baixa popularidade, mas a sua decisão, a sua conduta de conduzir Israel fazia que em determinados momentos Israel estava com Davi, mas quando se levantava alguém da estirpe de Absalão, conseguia mudar e reverter a situação de Davi, a ponto de abandonar a capital, de deixar o templo e a coroa para que seu filho assumisse. Então, quando é perseguido como jovem por aquele que tinha a unção, o rei Saul, que tinha a dinastia dada por Deus, ele fugia para não perseguir o próprio Saul. Mas quando o seu filho faz perseguição contra ele, inclusive o Salmo 71, que é associado à porção de hoje,
mostra esse dado momento em que Davi, agora perseguido na velhice, ele clama como um cântico, pedindo por um rejuvenescimento pelas forças que ele tinha, que já sentiam falta da primeira fuga que tinha de Saul, né? Agora, o sumo sacerdote fala para Davi: olha, vamos contigo. Levou a arca na mão, pegou a arca na mão, pegou os corremos e falou: Davi, onde você for, vai ser feito o templo. E Davi falou: não, mantenha a arca aqui, mantenha a coroa aqui, e se for da vontade de Deus, eu virei buscar a coroa aqui. E foi o que aconteceu. Então Davi ele foi restituído o trono, e o Salmo 71 mostra essa trama no momento em que vivia em fuga. Mas a Haftará de hoje mostra que ele faz a síntese de todos esses momentos. Ele faz o cântico de que diz o Avraham. Davi mostra-se a pretensão de que Deus tinha que por meio dele trazer Mashiach, então alguém que lute por Israel, independente das circunstâncias, com o único objetivo de trazer Israel ao encontro de Deus. Então, ele chega a falar na porção da Haftará, dizendo que os meus, livra-me da confusão dos meus irmãos. Livra-me da confusão dos meus irmãos. Quem que é os irmãos dele? Um povo que eu não conhecia me serviu, gente estranha me obedeceu. Então, essa predisposição de colocar as nações em obediência ao sagrado, bendito seja ele. Em que a porção nos conduz a essa grande meditação, em que nos aproximamos do encerramento do ciclo da Parashá, e que Bereshit reserva novamente o que começou Moshe Rabbeinu, de fazer Torerá, de fazer a admoestação, com o propósito de que Israel faça Teshuvá, faça retorno, que Israel volte-se para Deus, para que antecipe a redenção, da qual até a criação aguarda por ela. Outra coisa, pessoal, de que o Avinadav falou, é muito importante. Sempre teremos as vozes que vão fazer, que vão instruir, com o objetivo de trazer a comunidade, de trazer o povo de encontro com o sagrado. Elas serão várias vozes, né? Nós estamos exatamente na transição de Hazinu, em que Moshe Rabbeinu passa-se o cajado para que Josué ben Nun, um eframita, um príncipe eframita, faça a conquista de Israel. E novamente, Yehoshua é o que está em Pirkei Avot. Inicia-se Pirkei Avot dizendo: Moshe Rabbeinu conferiu a Yehoshua aos anciões, os anciões aos profetas, os profetas aos homens da grande assembleia. E isso vai se constituir até a volta de Mashiach. As vozes que passarão colocando a comunidade de acordo com as suas gerações, com as suas compreensões de encontro com a Torá. Quando todos enriquecer, engordar com o melhor do trigo e do gado, e a riqueza for muito, a ponto de que nos aparte, né, que Deus nos livre, nosso pai Abraão, que viveu esse momento com seu sobrinho, e seus pastores brigavam por causa do pouco pasto, né? Tinha mais gado do que pasto, Baruch Hashem. Porém, essa disputa de terra, Abraão se colocou à seguinte disposição: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló fez a sua escolha. E quando nós não conseguimos conviver, porque o pasto é mais do que o nosso gado, nos falta o gado ao invés do pasto, a predisposição de se apartar da comunidade, se Ló não foi bem sucedido, olhando as campinas fartas de Sodoma, para alimentar o seu gado, muito menos na escassez. Então precisamos estar juntos, né? Precisamos conviver juntos, que é a prova de que o cumprimento da Torá excede as nossas adversidades, né? E podemos dar lugar a ela
com simra, com alegria, com singeleza, para que fortaleçamos toda a nossa comunidade. Estaremos agora participando com o Kiddush da santificação de Shabat, segunda refeição. Antônio Carlos Sanches: Israel nos dias de hoje se corrompeu no momento que permitiu a entrada das religiões pagãs, como catedral, como mesquita. Bom, Antônio Carlos, isso, quando Israel volta, né, nós tivemos agora a morte do presidente de Israel, Shimon Peres, que estava já em Israel no ano 30, antes de 1948. E lá já estava, né? Lá já estava, desde as cruzadas, a presença católica, a presença de todas as religiões. E isso mostra que a democracia em Israel permite, né, que o espaço para todos os povos, mesmo que diferente da Torá. E até porque isso compete a Mashiach, né? Compete a Mashiach trazer a regeneração e a pureza do coração à humanidade. Agradecemos ao internauta que participou conosco, também os nossos visitantes que estão juntamente conosco na sinagoga. Você, de Campos Gerais e região, estão convidados a participarem conosco nesse domingo, a partir das 19 horas, da festividade de Sukkot, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, em que cada judeu, cada israelita constrói em sua casa uma cabana para habitar na fragilidade, na total dependência do seu Criador durante 7 dias, né? E na conclusão desse festival, no 8º dia de Sukkot, teremos Simchat Torá, em que iniciaremos novamente o início da leitura da Torá. É a maior das festividades, onde se agrega toda a simra e alegria. E por isso você, de Campos Gerais e região, faça contato para estar conosco participando dessa festa. E vocês que estão mais distantes poderão nos acompanhar pela transmissão ao vivo da programação. E não esquecendo de compartilhar, de curtir as nossas publicações e de se inscrever no nosso canal no YouTube. Abraham. Shamru bene Israel Esta Shabu Nasos Shabos de Torah Tambe Itoilam Bene Yuve Bene Israel Shamru bene Israel Eta Shabu Nasos Shabos Etoiroi Tambe Itoilam Bene Yuve Bene Sheshet yami asashem It's hashamayim ve'arim O bayom hashemi O